Na sequência aqui, olhando o processador, então, a gente tem as 3 bandas de transmissão, digamos assim. Então eu tenho graves, médios e agudos aqui para separar, não são 3 linhas que o processador vai mandar para o amplificador em estéreo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, é o seguinte. Eu estou liberando a saída MIDI com o meu crossover aberto, ó. Ou seja, o meu MIDI aqui, ele está de 20 Hz a 20K. Da mesma forma, está saindo a high, né? A saída high do processador também está aberto de 20 a 20. No R MIDI e no high R, eu tenho o Smart mandando o sinal para cá, né? Então eu vou calibrar aqui a placa, vou baixar um pouquinho o nível de sinal para chegar em 0, entrada e saída, ok. Então é o seguinte, vou mutar o high. Caiu 6 dB, está vendo aqui? Nessa linha de baixo. Aqui na parte de cima você vai estar vendo a frequência e o volume. Então caiu uma média de 6 dB. Se eu mutar o high, o MIDI acaba todo o sinal. Vou liberar o high R, ok. Então eu tenho 6 dB vindo de 20 a 20 Hz, menos 6 dB, de 20 Hz a 20 kHz. E abrindo o high... Abrindo o high, não. Abrindo o mid-R. Eu invoquei aqui com high. Então, abrindo mid-R e high-R, ou seja, o médio R e o agudo R, tá? Estou tendo a soma, então, de 6 dB. Por que está acontecendo essa soma? Olha só, quando a gente falou lá de acústica, eu falei também sobre decibéis. Então, quando a gente fala em dobro de tensão elétrica, o dobro da tensão são 6 dB. Quando você injeta um sinal e injeta outro sinal, e os dois sinais estão em fase, eu tenho um ganho de 6 dB. Quando eu estou falando de elétrica, né, de tensão. Quando eu estou falando de acústica, o dobro da pressão também é 6 dB. Quando eu estiver falando de potência voltando para a elétrica, o dobro da potência é 3 dB. Então vai obedecer aquela fórmula que a gente viu lá no começo do treinamento, 10 vezes o log e 20 vezes o log, tá ok? Então, se eu tenho 6 dB, porque os dois sinais estão equivalentes, estão iguais, eletronicamente falando, tá? O que vai acontecer aqui na hora que eu fizer agora a divisão dessa faixa de frequência? Pensa comigo agora, olhando novamente para o processador. Eu vou pegar o meu crossover e eu vou estabelecer aqui um ponto de corte. Vamos supor que o meu ponto de corte na região do MIDI seja 1 kHz, ok? Então o médio vai ser 1K. Vou estabelecer um filtro aqui normal, ok? E no agudo também vou deixar ali em 1K. Vou estabelecer o mesmo filtro, tá? A gente vai estar usando a mesma ordem para não ter dúvidas. Vamos deixar exatamente 1K. E o médio também está em 1K. O filtro, o mesmo. Então, olhando agora a somatória dos sinais, eu tive aqui uma diferença, né, de volume do médio grave para o agudo. E essa diferença ela se dá na região de crossover. Após a região de crossover, o volume fica praticamente o mesmo, né? Está menos 6 aqui e aqui está menos 5,50. Só que na região de crossover está em menos 3, menos 4, bem nessa faixa aqui, ó, perto de 1K. Isso pelo tipo de filtro. A fase também eu tive aqui uma virada, uma defasagem. Já vou explicar esse gráfico para você também, fica tranquilo aí. Olha só, eu vou mutar o agudo, vou deixar só o médio grave. Eu estou com menos 6 dB de sinal, ok? Vamos então aumentar o nível de sinal aqui da placa para a gente poder chegar em 0 e fazer a nossa visualização através da linha do 0 aqui na magnitude. Lembrando que a magnitude é a resposta de frequência do sistema, é a diferença do sinal que está vindo eletronicamente ou acusticamente pela entrada do microfone em relação ao sinal do canal 2, que seria meu canal de referência. Tudo isso você vai ver na configuração, na aula bônus aqui do Smart, ok? Do nosso treinamento. E aí eu vou estar mostrando no Smart como fazer essa configuração. Então eu tenho a minha resposta de frequência vindo até 1K. De 1K para frente eu começo o meu filtro.
O que aconteceu quando eu inseri um filtro, ou seja, eu inseri um crossover dentro da banda passante? Eu acabo mudando a fase. E o que é mudar a fase? É mudar o tempo desse sinal. Então eu estou mudando o tempo para algumas frequências. O processamento eletrônico faz isso. Um crossover acústico também faz isso. Ele acaba defasando eletricamente um sinal. Aqui eu estou falando de eletrônico, porque tem a parte elétrica e a parte de processamento. Lembra que eu estou trabalhando com um processador digital. E um processador digital, ele vai converter um sinal analógico em um sinal digital. É um código binário, tá? Então esse processamento ele tem um tempo, tem uma latência, tem um delay. No Smart eu tenho 3 gráficos aqui na função de transferência que eu olho muito, né, na tela. O primeiro é o impulso, que é a parte de cima. Você voltando aqui para o computador, você vai ver aqui em cima que eu estou olhando a janela do impulso. E aqui na alta frequência, certo? Eu estou vendo um pequeno impulso ali com 1,88 milissegundos, que é exatamente o tempo da latência que eu medi, tá? Se eu pegar agora aqui e olhar o gráfico de fase, ele vem com aquela rotação em 90 graus, passa por 0 grau e agora vai virando. Tá, Thiago, eu não estou entendendo a fase aqui olhando para o computador. Como é que funciona isso? Então vamos olhar aqui dentro do tablet. Ok, olhando aqui a tela do tablet, a gente vai entender então um pouquinho o gráfico de fase ali do Smart ou do seu software, né? Geralmente você vai ver isso aqui, ó, 0 no centro, 180, 180. Só que aqui é negativo e aqui é positivo. Então, cara, o que é isso, Thiago? Por que eu tenho aqui 180 para cima, 180 para baixo? Então vamos lá, lembra da senoide? Esse gráfico aqui está me mostrando o tempo em grau. Então, em vez de eu estar colocando em milissegundos, eu estou colocando em grau. Então, a senoide ela não funciona assim, ó. Aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270, aqui é 360. Isso aí está na aula 1.4 do nosso curso, tá? Então, eu estou olhando aqui os gráficos da senoide, vendo como é que ela funciona, ok, tudo bonitinho. E aqui no Smart eu estou vendo uma coisa diferente. Pensa o seguinte, qual é o ponto 0 grau? É aqui, né? O início da senoide. Só que o Smart ele não está comparando uma senoide só. Ele está olhando todas as frequências. E aí agora ele vai começar a enxergar as frequências, certo? Em relação ao tempo. E esse tempo em relação ao grau. Vamos tentar traduzir isso para você. Imagina o seguinte, 20 Hz está aqui. Ele está chegando ao mesmo tempo que 200 Hz, por exemplo. Então ele está enxergando o ponto de 0 grau dessa frequência com o ponto de 0 grau dessa frequência e traçando uma diferença. Então, por exemplo, o ponto de 0 grau não é o início da minha senoide, não é aqui, 0 grau? Tanto faz se for 20 Hz quanto 200 Hz, o ponto é aqui. Ele está olhando assim, ó, o tempo de processamento, que está lá em 1,88 milissegundos, né, da placa com a mesa de som. 20 Hz está chegando com 1,88 milissegundos e 200 Hz também. Então ele vai enxergando e vai dizendo assim, ó, esse cara aqui está igual a esse aqui. Então ambos estão em 0 grau. É como se elas estivessem dentro de uma medida imaginária em fase. Lógico que 20 Hz e 200 Hz não tem como estar em fase, que são comprimentos de onda diferentes. Mas aqui ele não está analisando o comprimento de onda. Aqui ele não está olhando para a frequência na sua totalidade. Aqui ele está olhando para quê? Ele está olhando para o tempo dessa frequência ser entregue dentro dessa latência, com base em 1,88 milissegundos. Agora, como é que ele vai falar para você que esse tempo está diferente? Ele vai falar em grau, em vez de você usar tempo. Então pensa o seguinte, vamos pegar uma onda de 60 Hz. 60 Hz, tá? É a frequência com que essa onda se movimenta dentro de 1 segundo de tempo. Então 1 segundo de tempo leva para essa onda se movimentar 60 vezes, ou 60 ciclos, ok? Então isso aí é a aula 1, né, lá do nosso curso, acústica. Ok.
Em 1 segundo, quantas vezes essa onda se movimentou? 60, né, Tiago? Então, beleza. Então, eu pego 1 segundo e divido por 60. Quando eu pegar 1 segundo e dividir por 60, eu vou ter o período, que vai ser alguma coisa aproximada aí de 16 milissegundos. Ou seja, para essa onda fazer uma vez o movimento, ok, eu vou ter 16 milissegundos para que ela aconteça. Agora pensa no seguinte. Se eu tiver, então, uma onda maior, esse tempo aqui vai aumentar ou diminuir. A tendência é quanto maior o comprimento, mais baixa a frequência. Quanto mais baixa a frequência, mais esse tempo aumenta. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, esse tempo vai aumentar, vai diminuir. Então, ele está enxergando ali o ciclo de 16 milissegundos dessa onda, ele bateu a foto, e está dizendo o seguinte, ó, 60 Hz tem 16 milissegundos, mais 1,88 do tempo de latência, chegou para mim aqui nesse tempo. Essa variação vai começar a acontecer e ele vai começar a entender que cada frequência vai chegar num tempo. Aí você vai dizer, tá, Tiago, então o gráfico de fase lá do Smart, jamais, eletronicamente falando, poderia estar tudo em 0 grau, porque cada frequência vai ter um período diferente e a entrega vai ser diferente. Sim, mas no algoritmo do software, ele vai levar em consideração já os períodos, ok? E vai descontar isso, vai fazer uma transferência. A função de transferência é comparar um sinal com outro, uma correlação, e fazer já um ajuste, né, um algoritmo. Então imagina o seguinte, ele levou em consideração que 60 Hz é igual a 16 milissegundos, ele levou em consideração que 1K é igual a 0,1 ou 1 milissegundo já, né? E ele vai fazendo essa diferença e vai comparando para você. Tá chegando tudo no mesmo tempo? Tá tudo em 0 grau. Tá dando diferença, ou seja, o gráfico está fazendo isso aqui, ó, tá vindo de cima para baixo. Quando a fase está aqui como positiva, essas baixas frequências estão chegando adiantadas, tá? E essa aqui está chegando atrasada. Então, pendente de fase para baixo, negativo, fala o seguinte, o tempo dessa região está atrasado e o tempo dessa região está adiantado. Isso é relativo, um ao outro. Quando a pendente de fase, tá, for assim, eu estou dizendo que essa região está adiantada e essa está atrasada. Se eu comparar a pendente assim com a pendente assim, eu sei dizer que essa está na frente e essa está atrás. E aí eu consigo, através dos graus, fazer a comparação. Então eu vou mostrar para você como é que eu faço a comparação aqui em grau para a gente chegar num tempo. Mostrar para vocês tanto no Smart quanto aqui. Olhando aqui dentro do processador, então eu tenho um filtro em 1 kHz na baixa e na alta frequência. Ok. Vamos olhar dentro do Smart. O que está acontecendo aqui? Se você olhar em 1K, está tendo uma defasagem, ou seja, 1K está chegando depois do que toda essa região aqui. E aí, o que acontece com a linha aqui em cima? Tiago, a linha virou. A linha está lá em cima. Gente, quando chega em 180 aqui embaixo, ele tem que continuar, mas a tela é 1D, não é 3D. Então ele vai voltar lá em cima no 180 positivo para falar que virou a fase. Ó. Vamos baixar aqui então, ó, clicando aqui em cima dos graus, né? A gente vai baixar agora com o cursor e vai olhar essa fase dessa forma aqui. Ó. Então eu estava em 0, quando chegou aqui em 1K, ele começou a defasar, já está em 180 graus, isso é pelo tipo do filtro, e aí ele foi defasando, quando chegou em 2K, ele já está lá perto de 360 e aqui virou a fase. Como você viu lá no começo do treinamento, tá? A gente tem o gráfico de fase. Então o gráfico de fase está aqui dividido, bonitinho, 0, aqui 180, aqui a gente está com 90, 270. Quando o sinal faz
essa curva toda, o zero é congruente a 360, ou 360 é congruente a zero, ou seja, ele está passando um por cima do outro. Eu dei uma volta inteira na fase. Vamos pensar no seguinte, eu tenho uma senoide aqui dentro do nosso gráfico. Olhando aqui o gráfico, tem a senoide acontecendo, bonitinha. E aí, eu levei 1 segundo para completar um ciclo. Então era 60 Hz, né? Que é 1 segundo. Um sinal que faz a rotação em 360 graus, ela fez um ciclo inteiro. Então, 1 kHz está mudando a fase, de 2K para frente, ela já está acompanhando o segundo ciclo. Então, isso aqui tudo ficou defasado. Se a gente olhar novamente aqui dentro do software, a gente vai ver isso acontecer. Ó. Chega em 2K, está defasado. Em 1 kHz já está em 180 graus. Então, se a gente for analisar dentro do nosso desenho, 1 kHz está aqui. 2 kHz já está depois de um ciclo. Importa isso para mim? Não. Por que não importa? Porque essa região não vai ter volume. Ó. Quando eu passo de 10 dB, já não me importa mais. Então, essa região aqui de 1K e 200 para cima, já não me importa mais. A única parte que vai me importar é a região chamada de zona de crossover. Então, a zona de crossover eletrônico, que a gente está vendo aqui na tela, vai ser assim. Ó. Vamos capturar aqui dentro do Smart como MIDI. Ok. Agora a gente vai no processador, vai mutar o MIDI e vai liberar o high. Voltando aqui no software. Eu estou vendo, então, agora o high e o MIDI. O high está no verde, o MIDI está nessa cor rosa. O que eu tenho aqui em comum entre os dois? A zona de crossover eletrônico. Até onde importa para mim o tempo entre esses dois filtros? Até menos 10 dB. Então, se eu for analisar, aproximadamente 1/8 abaixo, de 1K, 500 Hz, e 1/8 acima, não chega a isso. Clica aqui em cima do MIDI, ó, ele vai acender, e aí você vai com o mouse até menos 10 ali. 1.3K, tá? 1.300 Hz. Então, essa faixa aqui é a faixa onde realmente importa, ok? Se a gente for analisar essa região de cruzamento, é chamada de crossover eletrônico. Agora, eu estou olhando um filtro no processador, que é o Butterworth. Vamos lá. Agora vamos entrar um pouquinho em filtro. Olhando aqui para o nosso crossover, a gente apertando o MIDI, nós temos aqui embaixo do crossover o tipo do filtro. Então, o primeiro filtro, Low Pass, que é o filtro passa baixa, nós estamos filtrando em 1K. Qual é o tipo do filtro que eu estou usando? Butterworth, né? O Butterworth, ele tem várias classificações de ordens de atenuação, assim como o outro filtro que é o Link Width Relay. Só que esses tipos de filtro no processador não estão escritos dessa forma. Quando você vai olhar só na janelinha do processador, está escrito assim, ó. Você não tem muita opção. Vamos botar aqui LR24, LR48, LR12. Então, volta naquilo que eu falo, áudio e leitura, né? Aí você tem lá, BUT 24, BUT 12, BUT 48. Isso aqui é o nome do filtro, tá abreviado. E aqui a ordem de atenuação. Então, os filtros obedecem a uma ordem de 6 dB por oitava. Então, pensa no seguinte. Filtro de primeira ordem, você leu lá. Primeira ordem, menos 6 dB por oitava. Então, vamos pegar aqui. Qual é a frequência de corte? Frequência de corte, FC, é 1K, 1 kHz. Se ele é um filtro high pass, que ele tem esse formato aqui, que vocês já estão acostumados lá a ver isso na mesa de som como HPF, High Pass Filter, ou Low Cut, o que acontece? Ele vai ter uma atenuação na frequência de corte e vai seguir linearmente 6 dB por oitava. Ele está cortando a baixa e deixando passar a alta. Então, qual é a oitava de baixo de 1K? 500 Hz.
Então, 500 Hz vai estar a menos 6 dB. Qual é a oitava abaixo de 500? 250. Vai estar a menos 12 dB. Oitava abaixo, 125. Menos 18 dB. Não está entendendo oitava acima, oitava abaixo? Você vai, então, entrar na terceira aula lá do nosso treinamento, que você vai entender na aula 1.3, né? O terceiro corte da nossa aula, onde você vai ver aí como é que funciona as oitavas dentro do espectro. Então, essa ordem ela vai seguir nos processadores digitais aí, comumente até a oitava ordem, ou seja, até menos 48 dB por oitava. Oitava ordem, quando você pega um filtro de oitava ordem, é menos 48 dB por oitava. Menos 48 é bem assim o filtro, né? Ele corta bastante. Então eu vou tirar na frequência de corte 1K. A oitava abaixo, que é 500 Hz, já vai estar menos 48 dB, eletronicamente falando. Então, eu estou fazendo uma atenuação bem legal. Sim, porém, menos 48 dB é uma rotação de 2 vezes o ciclo, tá? Dessa faixa de frequência aqui que vai estar dentro da zona de crossover. Então, se eu levar em consideração que eu estou atrasando 2 vezes o período dessa onda, quanto que eu estou atrasando em tempo? Faz o cálculo aí. 1 dividido por 500, que é a frequência, que é a oitava abaixo, que vai estar menos 48. Né? Vamos fazer o seguinte, nem vamos fazer por 500, vamos fazer por 1000 para ficar mais fácil, que é a frequência de corte. 1 dividido por 1000 vai dar 1 milissegundo. Isso aqui é o período, tá? Período da frequência. Agora, se eu levo 1 milissegundo para 500 Hz, e eu tenho, para 1000 Hz, perdão, e eu tenho uma defasagem de aproximadamente, tá? Nessa faixa de frequência aqui de 1K, um ciclo, significa que eu vou levar mais 1 milissegundo de atraso dentro dessa região. Então, essa região vai estar defasada de 1 a 2 milissegundos. Isso, na hora de fazer o meu crossover, vai ter que ser levado em conta, por quê? Porque a próxima banda passante, os agudos, devem estar, tá? A ideia é que eles estejam, deixa eu colocar aqui num tom mais chamativo. Essa faixa de frequência deve estar no mesmo tempo. Então, se eu atrasar 2 ciclos aqui eu tenho que atrasar 2 ciclos. Ou seja, pega essa dica aí para você não ficar se batendo no teu processador. Se você está usando um filtro 48 dB por oitava numa faixa de frequência, provavelmente você vai ter que colocar o outro filtro também 48 dB por oitava. O grande detalhe aqui é que você atrasou 2 vezes, né? Você rodou 720 graus eletronicamente na fase. Então, comumente o que se usa? 24 dB por oitava, 24 dB por oitava. Nós já estamos falando que cada região de crossover, low pass e high pass, estão com uma rotação inteira de fase. Então, a gente consegue calcular isso através do período, tá ok?